Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, de deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, estreamos com vitória na Libertadores. Que vitória importante, né? A gente nunca tinha vencido o Tajeres lá, nunca tinha ganho naquele estádio e ontem a gente conseguiu sair com os 3 pontos, mas cá entre nós. São Paulo, mesmo com a vitória, tá devendo desempenho, tá devendo um jogo bonito pra gente, né? Pra gente que é o mais importante desse clube, que somos aí os torcedores, né, rapaziada? A vitória, inclusive, salvou o cargo do Zubeldia, porque o jogo tava feio. São Paulo, de novo, né, entrou com um jogo apagado, um jogo apático. Já é acostumado aí, né? A gente já é acostumado a ter esse jogo aí da equipe São Paulina, porque é um joguinho morno, um jogo que dá sono. Qualquer adversário que a gente enfrentar vai ser desse jeito, um jogo muito chato de assistir. E como eu disse para vocês, a vitória, o cargo do Zubeldia foi salvo no segundo tempo pelo Alisson, né, que fez um gol após um lindo chute de esquerda. O goleiro até que meio falhou ali, né, não sei, mas o que importa são os 3 pontos. A equipe do Tajeres muito mais fraca do que em relação a do ano passado, né? Ano passado a gente também jogou na estreia, também jogou em Córdoba, também jogou contra o Tajeres lá na Argentina e nós perdemos naquela ocasião, mas para mim, né, fazendo um comparativo aí, era uma equipe bem mais forte, uma equipe bem mais qualificada, tanto que também avançou para outra fase, né, para a fase de mata-mata da fase de grupos junto com o São Paulo, né? Era uma equipe mais forte, na minha opinião, ano passado aí, e esse ano o Tajeres estava com uma equipe um pouquinho mais fraca, né? Um jogo que, vamos falar a verdade aqui, o São Paulo, além de não produzir, ainda conseguiu segurar bem o adversário, mas Libertadores é isso, né, rapaziada? Quando não dá aí na qualidade, vai na raça, vai na vontade, e o que importa são os 3 pontos, e a gente conseguiu trazer esses 3 pontos para casa, né? O São Paulo venceu, o Libertad também venceu o Alianza Lima, né, que foi o outro jogo do nosso grupo, também fora de casa e também por 1-0, né, o mesmo placar aí, as equipes venceram. Agora o São Paulo volta a campo em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no domingo, né, contra a equipe do Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada, tá bom, galera? Mas nós já temos 2 desfalques confirmados. Primeiro, o Lucas Moura ainda não volta para esta partida. E depois o Oscar que havia voltado, né, foi desfalque contra o Sport, voltou ontem, mas no segundo tempo acabou sendo substituído com dores. O Luciano entrou no seu lugar e também é um desfalque para esse próximo domingo, né? O domingo já tá aí, né? O São Paulo volta de Córdoba, né? Tá fazendo essa viagem aí e já no domingo já tem uma outra viagem, vamos dizer assim, né? Minas Gerais é muito mais perto que Córdoba, né? Mas continua jogando fora de casa, dessa vez contra a equipe do Galo, que também jogou competição internacional nesse meio de semana, né? O Galo acabou empatando aí contra a equipe do Cienciano na Sul-Americana. Então, as duas equipes, depois de competições internacionais, depois de viagem, vão jogar, né, neste próximo domingo, às 4 da tarde, São Paulo e Atlético Mineiro, ou Atlético Mineiro e São Paulo, já que o mando é deles, no próximo domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E de novo, nós teremos aí a ausência do Lucas e também do Oscar. E aí, rapaziada, quem que vocês colocariam no lugar? Vocês manteriam aí esse sistema de 3 zagueiros? Eu acho que esse sistema de 3 zagueiros, ele é benéfico para o São Paulo na parte defensiva, né? Tanto que nós não tomamos gols para o Sport, não tomamos gol para a equipe do Tajeres, mas na parte ofensiva o São Paulo sofre muito, né? Sofre muito quando tá com esse sistema, porque é praticamente um time inteiro de defensores, né? Eu sei que a gente teve a oportunidade de ganhar do Tajeres, a gente teve a oportunidade de ganhar do Sport também, né? Ali no pênalti que o Caleri perdeu logo no início do jogo, mas é um jogo que é muito mais para a parte defensiva do que para a parte ofensiva. Se a gente for jogar contra o Atlético Mineiro, o Atlético é uma equipe com bons jogadores, né, com jogadores decisivos, como o próprio Hulk, como tantos outros bons nomes que tem por lá, mas eu acho que esse sistema em casa, ele não é muito vantajoso, né? Pro próximo jogo contra o Galo, eu acho que aí sim é um esquema interessante, né? Mas quando a gente jogou em casa contra o Sport, quando a gente for jogar em casa aí um próximo jogo, eu não acho, né, que seja o melhor esquema aí pra gente utilizar. Seria bom se a gente tivesse jogadas aí de velocidade, e o São Paulo não tem. O Ferreirinha ontem mostrou mais uma vez que não dá para ser jogador da equipe do São Paulo, não acontece nada quando ele tá com a bola, é um jogador, mano, que não acontece nada, ele pega a bola ali, cisca, mas não cria uma jogada, não cria um perigo de gol, não abre espaço aí pro setor ofensivo
da equipe do São Paulo. Então é um jogador aí que pode ser que continue tendo oportunidade porque não tem outro. Até tem outro Ferreira, né? Mas o Zubeldia não gosta de jogador da base. O Alves jogou muito contra o Sport, onde sequer teve oportunidade. Ele poderia ter feito mais 2 alterações e não fez, né, rapaziada? E faz o que eu sempre falo pra vocês. Vai trocar? É um zagueiro por outro, é um atacante por outro, é um meia por outro. Trocou aí o Alisson pelo Bobadilha, o Ferrarese pelo Juan, o Luciano pelo Oscar. O Luciano é um atacante, mas entrou fazendo a mesma função. As escalações do Zubeldia são simplesmente a mesma. Faz o feijão com arroz o mais básico possível. Se colocar uma criança ali no lugar do Zubeldia, vai ser o mesmo trabalho. Por isso eu falo, o Zubeldia já devia ter saído do São Paulo. Essa vitória vai segurar ele no cargo, mas é um erro da diretoria manter esse treinador aí, porque na hora do vamos ver, o São Paulo vai passar vergonha, vai passar aí eliminação, porque a gente sabe, a gente está colocando aqui as informações para vocês, porque é uma tragédia anunciada. Vai acontecer aí de São Paulo ser eliminado, depois fala, puta, mas o trabalho não sei o que, o projeto não sei o que, vai dar aquela historinha bonita, vai dar aquela declaração bonita pro torcedor e vai passar batido mais um ano sem título, né, rapaziada? Porque se manter o Zubeldia, na minha opinião, São Paulo não consegue almejar aí algum título para essa temporada, porque é um time feio, é um time chato. Mano, você assiste o jogo do São Paulo, você fica com sono, você fica com raiva, você fica querendo trocar o canal, vou assistir outro jogo, vou fazer outra coisa, porque não dá, mano, é um jogo assim que realmente não acontece absolutamente nada, né? Um duelo lá na Argentina, beleza, a gente saiu com os 3 pontos, né? Mas é um jogo feio. Aí tem um próximo jogo agora contra o Galo, né? O jogo também fora de casa. O Galo não está a mesma equipe, né, em que foi em relação aos últimos anos, tanto que ano passado até lutou contra o rebaixamento e chegou com chances de ser rebaixado, né, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, se perde, né, a última rodada, seria rebaixado, né? Então o Galo vem tentando aí se recuperar, já ganhou o Campeonato Mineiro, com certeza é um adversário difícil, é sempre muito difícil vencer deles lá em Minas Gerais, é uma pedra no sapato do São Paulo aí nesses últimos anos. A gente já começa aí a preparação, como eu falei para vocês, né, porque são 2 viagens, né, a viagem para Córdoba, depois tem também esse jogo lá em Belo Horizonte. Então é um São Paulo que pode ser que rode o elenco. Vamos ver como é que o Zubeldia vai tratar essa partida, né? O Zubeldia, ele sempre faz essas trocas aí, né? A gente já está acostumado, às vezes, uma equipe titular num jogo, na outra partida já é uma equipe totalmente diferente, com jogadores ganhando mais minutagem, sei lá, o Jandrei no gol, já começa aí com o Juan, que não joga muito ali na zaga. Então pode ser uma equipe alternativa, já vou adiantando para vocês aí que pode ser por conta da logística, e também depois tem Libertadores novamente, né, rapaziada? Então pode ser uma equipe aí mista, uma equipe alternativa. A gente vai ficar sabendo disso nos próximos dias, obviamente, né, porque o São Paulo ainda tem algumas sessões de treino antes de encarar a equipe do Galo, apesar do pouco espaço de tempo, né, e também da logística, né, que tem que sair lá da Argentina e também voltar. Ainda tá aguardando aí para saber como é que vai ser a logística da equipe do São Paulo, mas a gente vem numa preparação aí total para o domingo. Nós temos que somar pontos, né? Porque senão depois chega lá na última rodada, na penúltima rodada, e fala, puta, mano, se a gente tivesse ganho aquele jogo do Sport, se a gente tivesse pontuado contra o Atlético, então esses pontos, apesar de ser primeira, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, eles são muito importantes, né? Não é porque só a primeira rodada aí que, depois a gente recupera. Não, nada disso. Vamos somando a maior quantidade de pontos possíveis. Nós já deixamos, na minha opinião, de ganhar 2 na estreia. Então, se a gente tem um resultado negativo contra o Galo, já são mais pontos que vão ficando pelo caminho, e depois aí vai focando em Libertadores, em Copa do Brasil, aí fica difícil recuperar, né, rapaziada? A gente já acostumou aí nos últimos anos, tirando o ano passado, ver o São Paulo na parte de baixo da tabela, né? Ano passado aí nós ficamos em sexto, mas em todos os últimos anos aí a gente tinha ficado na parte de baixo da tabela, tentando recuperar, focando em outras coisas, e acabou aí que o Campeonato Brasileiro ficou difícil pra gente, né? Então, a gente não pode deixar o campeonato de lado. Obviamente, Libertadores é importante, Copa do Brasil é muito importante também, mas brasileiro a gente não pode simplesmente deixar de lado, né? Tô falando isso porque já surgiram algumas informações que São Paulo pode usar uma equipe alternativa aí nesta próxima partida contra a equipe do Galo, né? Como eu disse para vocês também, nós vamos saber aí nesses próximos dias, ainda tem sessão de treinamento, ainda tem viagem, né? Então tem muita coisa para acontecer neste próximo fim de semana que tá quase começando, né? Hoje é quinta-feira, o São Paulo joga aí neste próximo domingo. Então, se você quiser ficar por dentro de todas as novidades diariamente do nosso São Paulo Futebol Clube, não esqueça, se inscreve aqui embaixo, todos os dias tem as principais informações sobre o nosso time de coração. Para você que acompanha o vídeo até aqui,
não esquece de dar uma moral pro nosso trabalho, custa nada, só deixar o like, ó, clica rapidinho aí, você já vai estar ajudando bastante. E também deixa os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fique com Deus, um abraço, valeu!